Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre fotografia e assim a gente inicia a terceira unidade, tá bom? Estamos para mais da metade do caminho do ano, né? Letivo. Aí, com todas as dificuldades do coronavírus, né? Do Covid-19, a gente está superando aí o ano letivo e com fé em Deus a gente não vai perder, senão não vai ser em vão. Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre fotografia e vocês vão perceber que eu vou citar aqui vários nomes e não cito todos. Eu cito aqueles que eu considerei mais relevantes para a nossa prosa de hoje, mas a fotografia não tem um nome único. O pai da fotografia, a pessoa que inventou, que criou a fotografia, não existe. Na fotografia realmente existem muitos estudos de muitas pessoas, muitos protótipos, muitos experimentos, né? Foram proporcionando a evolução da fotografia até chegar ao que é hoje. E não convém dizer quem é o pai da fotografia, porque foram muitos estudos durante muitos anos e todos muito importantes, tá? Então é isso. A gente vai estudar aqui, acho que 4 ou 5 nomes eu trouxe para vocês, sobre pessoas que de fato contribuíram muito, mas lembrando que não se esgota, existem outras pessoas que também trouxeram sua contribuição para a evolução, criação e evolução da fotografia, tá bom? Ó, para você ver como a coisa é antiga, a gente vai começar a falar sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros estudiosos a estudar e a desejar, né, produzir uma máquina que capturasse as imagens, né? Ainda não se tinha esse conceito de fotografia. Então, ele estudou muito a estrutura óptica das pessoas, né, do ser humano, para ver como é que a gente conseguia capturar o que a gente vê, de que forma as imagens são capturadas pelo olho humano. Então, esses foram os primeiros estudos. E o primeiro protótipo também foi dele. Ele fez uma caixa grande, que ele chamou de câmara escura. E essa câmara escura, nessa câmara escura, ele fez um orifício, um buraquinho. Ele fez alguns experimentos. Ele fez um buraquinho maior, e aí ele depois fez um buraquinho menor e percebeu que quanto menor o buraquinho fosse na caixa, ele ia reproduzir no outro lado da caixa uma imagem mais nítida, tá? Então, se fizesse um buraco muito grande, a imagem não ia ficar legal. Se fizesse um buraquinho menorzinho, a imagem ficava mais nítida. Mas, lembrando que só funcionava a luz do sol, né? Porque precisava dessa luz para reproduzir a imagem, e a imagem do outro lado, ela saía de ponta cabeça, saía invertida. Mas lembrando que aí a imagem era só reproduzida, ela não fixava lá no papel ou no tecido, se ele colocasse. Ela só era mostrada lá, sabe? Como retroprojetor, só mostra lá a imagem, mas não fixa, né? Então ele ainda não tinha alcançado o desejo dele e não foi ele quem conseguiu fazer essa proeza, né? Com que a imagem ficasse fixada de fato no papel, né? Ele só conseguia fazer a reprodução dela, mesmo assim de ponta cabeça. Então, mas foram através desses estudos que outras pessoas vieram e a partir dali adiantaram, aprimoraram, né? Melhoraram a caixa que ele chamou de caixa escura. Aí você veja, depois dele, um francês chamado Joseph Niepce conseguiu fazer com que, ainda utilizando a mesma caixa de Leonardo da Vinci, ele conseguiu fazer com que a imagem se fixasse na parede do outro lado da caixa, né? Então a luz entrava através do orifício, reproduzia, ainda de ponta cabeça, mas reproduzia, e ele conseguiu fazer com que a imagem se fixasse. Ele usou produtos lá do outro lado que fazia com que a imagem que era mostrada fixasse. Porém, a caixa tinha que ficar
durante 8 horas, sob a luz do sol. Se passasse uma nuvenzinha, se chovesse, se alguém passasse na frente e fizesse sombra, já era o experimento. Tinha que ir tirar foto só no outro dia agora, né? Porque precisava de 8 horas de luz intensa do sol. E a fotografia tinha que ser de uma paisagem, né? De um lugar fixo, porque ninguém ia ficar lá 8 horas parado para tirar essa foto, né? Então, a primeira foto que ele tirou foi do quarto dele. Posicionou a câmera numa janela e ficou vigiando. Numa janela voltada para o quarto, né? Para tirar foto daquele quarto dele. E deu certo. Porém, no instante apagou. 8 horas para tirar a foto e a foto ficou no papel, mas logo apagou, não segurou. Mas já foi uma evolução. Sim, já foi uma evolução. Bom, depois de Niepce, surgiu um outro francês também chamado, deixa eu ver o nome do rapaz, Henry Fox. Henry Fox, ele conseguiu desenvolver a técnica do negativo, que até pouco tempo era usado. Eu tirei foto com negativo. Então era assim, ele tinha um filme, que não era o filme que a gente tinha agora, era uma coisa um pouco mais arcaica, né? Um pouco mais, enfim, depois a coisa foi melhorando, mas ele tinha um filme, colocava lá do outro lado da câmera, isso ainda com a câmera mais ou menos do jeito que Leonardo da Vinci tinha criado. Claro que já tinha, era mais leve, agora já era menor, né? Foi evoluindo, mas ainda usando o conceito de Leonardo da Vinci, da caixa escura. Que a de Leonardo da Vinci era uma caixa grande, uma caixa de madeira pesada, né? E aí esse material foi mudando, conseguiram fazer ela menorzinha, funcionou, tal. E aí Henry Fox, isso, conseguiu desenvolver a técnica do filme de modo que o filme segurava a imagem e depois ele ia no quartinho escuro transferir aquela imagem que estava agarradinha no filme para o papel. A partir daí a gente já meio que já viu em algum lugar, né? Em algum filme, ou alguém já contou a história de como era antigamente tinha os lambe-lambe para tirar foto, a gente já está mais ou menos aí. Eu peguei o lambe-lambe também. Ai, como eu sou velha. Aí, gente, aí a foto já era tirada mais rapidamente, né? Ela já pegava o movimento, embora não fosse comum, porque se a pessoa se mexesse, ia estragar a foto, né? A gente está falando aqui daquelas fotos que vocês se lembram, já viram em algum lugar, que o cara bota assim um pano escuro entre ele e a máquina, né? E ele aperta um dispositivo e puff, sai uma pequena explosão. A gente está falando dessa máquina aí, viu? Quer dizer, agora ela não fica mais como na época de Niepce, que a máquina tinha que ficar 8 horas. Teve fotos dos experimentos de Niepce que ele precisou de uma semana a máquina parada no mesmo lugar, né? Aí à noite ela parava, aí de manhã o sol nascia, aí esquentava, a luz entrava, aí ela voltava a gravar aquela mesma imagem. Uma semana para tirar uma foto, imagina. Hoje a gente tira milhares de fotos numa hora, né? Então, com Henry Fox, a evolução foi também muito grande, muito importante, porque ele agora já conseguia tirar uma foto em alguns minutos, tá bom? E a foto durava por tempo indeterminado. Tem fotos tiradas naquela época que estão aí até hoje. Perfeito. Depois da técnica de Henry Fox, surgiu um rapaz também francês chamado Louis Daguerre. Luiz Daguerre, ele tinha a vontade, a essa altura a questão de fotografia já era bem popular, todo mundo já sabia que existia, já tinha vontade de tirar. Logo no comecinho, quando as pessoas começaram a ver as imagens das pessoas no papel, aquela história de que as pessoas pensavam que a máquina fotográfica capturava a alma delas, isso é verdade, teve muito disso mesmo. Mas aqui a gente já ultrapassou esse período, aqui nessa época o pessoal já gostava, positivo, legal, tirar foto é massa, né? Então surgiu o Luiz Daguerre, que ele queria
produzir um aparelho, uma máquina, que fosse portátil, fosse pequena e que fosse acessível, né? As pessoas pudessem comprar e ter. E ele conseguiu. A França ajudou financeiramente a ele a desenvolver o trabalho dele, as pesquisas dele, e ele conseguiu desenvolver uma máquina pequena, né? Uma máquina portátil pequena para os padrões da época. E então ele popularizou a máquina fotográfica e deixou ela barata, né? Barateou. As pessoas conseguiam comprar, as famílias conseguiam comprar. Então a máquina fotográfica, que já era popular, agora ficou acessível, muito bom, né? Então, gente, outra coisa interessante que eu queria falar para vocês é que no início a fotografia não era chamada fotografia, era chamada de heliografia. Heliografia porque hélio é a luz do sol, né? Quando você estudar química, hélio é a luz do sol. E grafia, né, de escrita. Então é como se a fotografia eles chamavam assim de que escrita através da luz do sol, né? E aí era essa imagem. Porém, sabe Daguerre, que conseguiu popularizar e deixar a câmera acessível e melhorou a qualidade dela através do financiamento do governo francês? Falei para vocês agora, então. Paralelo a isso, aqui no Brasil, um senhor chamado Hércules Florence. Ele nasceu na França, mas ele veio para o Brasil ainda pequenininho, viu? Coisinha de 2 anos. Viveu a vida toda aqui. Esse Hércules Florence, ele desenvolveu no mesmo período da guerra uma máquina menor e com mais qualidade. Essa máquina que ele produziu, ela tirava fotos, registrava as imagens com muito mais precisão. As imagens saíam com muito mais qualidade e já conseguia capturar o movimento, sabe? Ela era mais rápida na captura da imagem, então as pessoas podiam se movimentar que não ia ficar borrado. A máquina dele, então, desse francês que morava aqui no Brasil, ela era melhor do que a de Daguerre. Mas o Brasil não era a Europa, né? As coisas aconteciam na Europa. Então, a máquina dele não ficou conhecida no mundo na época, sabe? Era melhor, era mais acessível, mais fácil de usar, tinha mais qualidade, mas não estava na Europa para ser apresentada ao mundo, né? Porém, em 1976, ela foi reconhecida como uma etapa importante da evolução da câmera fotográfica. O nome dele está aí para estudo, Hércules Florence, tá? E foi ele quem deu o nome, tirou o nome de heliografia das imagens capturadas e colocou fotografia. Fotografia, que eles chamavam na época, né? Francês. Mas, então, é importante, foi um homem importante, né? E nosso, porque ele não é brasileiro de nascença, mas ele cresceu aqui, então a inteligência dele, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu foi aqui com o Brasil. Mas tudo bem, tá tudo em paz, porque hoje ele é reconhecido, tá? Não existe nenhuma injustiça com ele, não. A palavra, então, fotografia, foi ele quem atribuiu as imagens que hoje a gente vê. Outra questão também que eu queria trazer para vocês é que a primeira empresa que passou a construir câmeras fotográficas assim em larga escala, né, para comercializar foi a Kodak. Kodak, até hoje, né, é referência aí em fotografia. Então a Kodak foi a primeira empresa a produzir câmeras fotográficas em larga escala e a Kodak até hoje existe. Muito legal. Não é a empresa hoje que domina o ramo, né? Existem outras empresas. Por exemplo, tem uma empresa chamada Lytro, que é uma empresa internacional, aqui no Brasil não tem dela. Ela é tão evoluída que as câmeras que ela produz, as de ponta, né? Elas nem usam mais megapixels, elas usam megahion.
Uma nova tecnologia. Só ela que tem essa tecnologia, por enquanto, né? Que a gente sabe que tecnologia é assim mesmo. Vai avançando, alguns saem na frente, mas daqui a pouco todo mundo tem. Então, a Lytro, ela não usa megapixels na câmera, as câmeras dela tem mega raio, que a prova não sabe nem o que é, mas deve ser uma coisa muito show de bola. E hoje a gente tem aí, né? Celular tirando 100 fotos por minuto, né? Que loucura, né, gente? Que é a evolução. E para onde vamos ainda, né? O que está por vir na fotografia? Gente, para encerrar, eu queria recomendar a vocês um filme que conta a história de Diane Arbus. Eu assisti esse filme tem muitos anos. Por acaso, não sabia não da história dela, mas aí depois que eu assisti fui pesquisar. Ela é uma fotógrafa, sofria de depressão e ela trabalhava com o marido dela. O marido dela tinha uma empresa que fotografava profissionalmente confecções, né? As pessoas que lançavam as modas iam para fazer ali as revistas, né? E ele era um fotógrafo assim, de moda. E ela trabalhava com ele como assistente, entendeu? Ele tomava frente e ela não ficava feliz com aquilo, porque ela achava aquilo ali muito pequeno, sabe? Que ela via, olhava para a máquina e disse, meu Deus, posso capturar tanta coisa. E eu fico presa aqui tirando foto de vestido. Ela achava aquilo muito pouco. E aí ela saía à rua, escondida do marido, né? E começou a fotografar coisas que ninguém jamais pensou em fotografar. Ela gostava de fotografar aberrações, sabe? Ela gostava de fotografar coisas diferentes, que chamava atenção, mas de uma forma negativa, sabe? Então, tudo começou quando chegou um vizinho do prédio dela que ela morava e ele tinha o pelo, a pele toda coberta de pelo. Vocês já ouviram falar de uma família, acho que até mexicana, que são chamados de homens-lobos, porque ele tem o corpo todo coberto por pelo. Não é pelo assim como a minha sobrancelha, como o bigode ou a barba dos homens que, né? Não, é pelo assim, ó, como se fosse mesmo um animal, né? É uma anomalia mesmo genética. Eles nascem assim, família lobo. Depois pesquisa aí na internet, no Google, para vocês verem. Existe, viu? E aí parece que uma dessas pessoas, não sei se dessa família, mas que tinha essa questão genética aí, foi morar do lado da casa dela. E aí ele se vestia para esconder aquilo ali, que ele não queria chamar atenção, mas ela percebeu, tirou uma foto dele, e aquilo ali despertou uma coisa nela, e ela passou a perseguir pessoas diferentes para tirar foto, pessoas assim, homens muito altos, mulheres muito feias, muito gordas, casais sem roupa que topavam, né, tirar essas fotos. Tudo coisa que hoje a gente já não choca tanto, né, aos nossos olhos, mas antes, e ela tirava e escondia. Até que um dia descobriram que ela tirava. E ela disse assim, ela não queria ficar conhecida como uma fotógrafa das aberrações, porque eles não eram aberrações, né, na cabeça dela, né? De fato não é, né? Então o filme chama A Pele, tá bom? Que conta a história de Diane Arbus. Ela sofria de depressão e não aguentou a onda. 48 anos de idade ela se suicidou. Mas deixou aí um legado, né? As fotografias delas foram expostas no mundo afora e até hoje são. Viu? Quero que vocês, se puderem assistir esse filme, eu acho que ele tem no YouTube. Eu assisti, deve ter sido no YouTube que eu assisti. Então tá bom, a gente por hoje só conversa isso. Semana que vem a gente faz outra aula e eu vou passar uma atividade, que no caso já vai ser da terceira unidade, tá bom? A gente hoje, com esse assunto de fotografia, está começando a terceira unidade, viu? Beijo, até mais.